Fala pessoal, vamos lá, voltar aqui para a nossa aula. Olha aqui, ó, destrinchando cada uma das espécies dos atos. O ato normativo, o ato ordinatório, o ato negocial, o ato enunciativo e o ato punitivo. Ato normativo, comandos gerais e abstratos para aplicação da lei. Lembra na aula de poderes que eu falei para vocês que é por meio do poder normativo que o chefe do executivo usa de suas prerrogativas para editar decretos para fiel regulamentação da lei, para fiel aplicação da lei. Ele edita decreto para regulamentar a fiel aplicação da lei. Pronto. O ato normativo é um ato geral, abstrato, que serve para todo mundo, dentro e fora da administração pública. É uma regulamentação por meio de poderes normativos, poderes de legislar. Legislar, sim, né, pessoal? Porque a gente sabe que quem pode legislar é o poder legislativo. Mas é o poder de criar normas gerais e abstratas por parte da administração pública. Em específico, o chefe do executivo. Mas volta aqui. Atos ordinatórios, quando você estudar e tiver na prova falando sobre ato ordinatório, você vai lembrar que é um ato de aplicação interna. Por que um ato de aplicação interna, Rafael? Porque disciplinam órgãos e agentes públicos, ou seja, a sua atuação é dentro da administração pública. Os atos negociais, também chamados de atos de gestão, os atos negociais, também chamados de atos de gestão, são aqueles atos nos quais a administração pública atua em pé de igualdade com o particular. Uma locação de imóvel, uma locação de automóvel. Atos enunciativos, olha aqui, eles certificam ou atestam as situações existentes. Por exemplo, quando chegam lá no Tribunal de Justiça e me pedem uma certidão de um processo, me pedem uma certidão, na realidade seria um atestado de comparecimento, né, à repartição pública. Os atos punitivos aplicam-se punições a agentes e particulares. Olha aqui, pessoal. Os atos punitivos, diferentemente dos atos disciplinares, lembram quando eu estava falando sobre o poder disciplinar, que é a possibilidade de aplicar sanções na órbita interna da administração pública, que o particular só poderia ser atingido por via de exceção, quando tivesse um vínculo especial com a administração pública. Pronto, os atos punitivos não. Os atos punitivos punem tanto dentro da administração pública quanto fora da administração pública, desde que você viole alguma lei da administração. Atos normativos, aqui tem a explicação mais adequada, né? São aqueles que contêm comandos em regras gerais e abstratos para viabilizar o cumprimento da lei. Para alguns autores, tais atos seriam leis em sentido material. São exemplos de atos normativos: decretos, regulamentos, instruções normativas, regimentos e resoluções. Olha aqui, ó, tudo geral e abstrato. Atos ordinatórios são manifestações internas, olha aqui, da administração pública decorrente do poder hierárquico. Isso aqui é muito interessante, viu, pessoal? Porque a gente não viu que o poder hierárquico é a possibilidade que o agente público tem de distribuir, de escalonar, de fazer valer a sua vontade dentro da administração pública perante seus administrados, perante os seus subordinados. Pronto. O ato ordinatório serve para isso, para atuar internamente. Que disciplina o funcionamento dos órgãos e a conduta dos agentes públicos, por exemplo, tem regras aí em fórum da vida que é proibido entrar de. Tem fóruns, não, né? Na repartição pública do Poder Judiciário, o servidor público tem que trabalhar de quê, Rafael? De calça, né? Seja homem ou seja mulher, não pode trabalhar de bermudinha, ó, camiseta regata. Tô quase um estilista, não tô não? Não pode, não pode. Essa regra disciplinar dentro da administração pública. Um ato ordinatório do Tribunal de Justiça de Pernambuco dizendo serviço público no Tribunal de Justiça, o servidor público tem que trabalhar de 7 da manhã a 1 da tarde. É um ato que serve para a gente, servidor público. São portarias, circulares, ordem de serviço. Atos negociais são os atos que manifestam a vontade da administração em concordância com os particulares, possuem algumas características. Todos dependem de concordância do poder público, dependem do pedido do interessado, não são conferidos de ofício, são necessários para legitimar a atividade a ser desenvolvida pelo interessado, são necessários para legitimar a atividade desenvolvida pelo interessado. Aluguel de imóvel, por exemplo, né?
Por exemplo, aqui, ó, licença, autorizações, permissões. Licença, exemplos de atos, né? Tem por objetivo a atividade material, são vinculadas, não são revogáveis. Por exemplo, licença para construção. Permissões tem por objeto o uso de bem público. Eu quero botar minha lanchonete em cima da praça, posso? São atos discricionários e são revogáveis a qualquer tempo. E as autorizações têm por objeto o uso de bem público, prestação de serviço de utilidade pública ou atividade material. São discricionários e também são revogáveis. Uma questãozinha aqui para ver como esse assunto é cobrado em prova. No que diz respeito à administração pública, julgo o item a seguir. Documento de identidade de direito privado cujo o objetivo seja tornar pública a decisão tomada. Faz bem tua leitura, vice Rafael. Documento de entidade de direito privado cujo objetivo seja tornar pública a decisão tomada pela entidade no exercício da delegação concedida por órgão da administração pública direta não caracteriza ato administrativo. E aí? Documento de entidade de direito privado, cujo objetivo seja tornar pública a decisão tomada pela entidade no exercício da delegação concedida por órgão da administração pública, não caracteriza, pessoal, isso aqui é falso, né? Por quê? Os atos administrativos são toda a exteriorização da vontade do poder público. Nesse sentido, o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, foi o que a gente já tinha visto desde o início dos nossos blocos, né? Tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou mesmo impor obrigações aos administrados ou a si própria. Mais uma questãozinha aqui. O ato administrativo declaratório é aquele que implanta uma nova situação jurídica ou modifica ou extingue a sua situação existente. Ato declaratório, ele só declara, né, pessoal? Gabarito falso, errado. Ele não cria situação jurídica. Ato declaratório é aquele que apenas afirma a existência. Ele diz, olha, aqui existe essa situação, viu? Eu não estou criando, não, só estou dizendo que existe. Ou uma situação jurídica anterior. O ato declaratório atesta um fato ou reconhece direito ou uma obrigação persistente. Mais uma questão. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou um ato disciplinando as regras de participação de servidores em concurso de promoção. A respeito dessa situação hipotética, julgo o item seguinte. O veículo normativo adequado para a edição do referido ato é um decreto. José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão, editou ato disciplinando as regras para a participação do servidor em concurso de promoção. E aí? Seria um decreto, pessoal? Indaga-se, né? Não, pessoal. Por quê? Porque José não é chefe do Poder Executivo para expedir decretos. Vejam só. O decreto é fruto de quem, pessoal? Do Poder Regulamentar, que é a faculdade que dispõe quem? O chefe do Executivo. E aqui, como chefe do Executivo, nós temos o presidente da República, o governador, o prefeito, de editar a norma para fiel regulamentação da lei, para explicar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos. Aí aqui a gente já viu, né, lá nas aulas iniciais de direito administrativo. Não lembra? Volta lá, porque aqui durante o período de acesso você pode assistir várias e várias e várias e várias e várias vezes. O poder regulamentar, como o próprio nome diz, ele regulamenta a lei, não é isso? Ele regulamenta a lei. Já o decreto autônomo, não. O decreto autônomo, ele não regulamenta a lei. Ele substitui a própria lei, certo? O decreto autônomo, ele substitui a própria lei. Atos enunciativos. Deixa eu falar um pouco com vocês aqui sobre os atos enunciativos antes de fechar o bloco. São os atos que certificam, atestam a sua existência, situação existente, não contendo manifestação de vontade da administração pública.
Por exemplo, enunciativos é uma. Opa, tem aqui, ó. Certidão, um atestado, um parecer. O Supremo Tribunal Federal, acompanhando parte da doutrina, entende que esses atos enunciativos são meros atos da administração e não propriamente um ato administrativo. Veja que coisa, né? No início da aula, dos nossos blocos, eu expliquei, fiz a distinção entre ato administrativo e ato da administração. Na realidade, atos da administração é um ato mais amplo, né? Isso, e o ato administrativo estaria dentro do ato da administração. Os atos punitivos são os que implicam sanções a particulares ou servidores que pratiquem condutas irregulares. São exemplos de atos punitivos. A multa, a interdição de atividade, a destruição de coisas, por exemplo, a multa, a imposição de pecuniária, estacionei no lugar errado. E aqui também tem multa fiscal, hein? Interdição de atividade é o restaurante que chegou lá e a vigilância sanitária viu que aquele restaurante chamado Pega Bebo tá aí, ó, vendendo comida estragada. Destruição de coisas é o ato sumário da administração pela inutilização de alimentos, substâncias, objetos, instrumentos imprescindíveis ou nocivo consumo, ainda que proibidos ou ainda proibidos por lei, né? O carregamento de cigarros vindo sem fiscalização, está proibido por lei, não pode entrar no Brasil, destrói. Desfazimento do ato administrativo. E o que seria o desfazimento do ato administrativo, Rafael? O ato administrativo pode ser extinto de forma natural ou de forma ou por meio de renúncia, por meio de cassação, por meio de caducidade, contraposição, revogação. Tudo isso, pessoal, aqui, ó, formas de extinção e desfazimento do ato, nós vamos ver na próxima aula. O bloco não ficar muito extenso, eu deixo vocês aqui. Espero todos vocês do outro lado, onde estarei aguardando para mais uma aula de Direito Administrativo. Comigo, Rafael Borba.